Quando a gente fala de sedentarismo, né, a gente sempre acaba ligando isso ao movimento do corpo. Se a gente não movimenta o nosso corpo, se a gente não pratica atividade física, se a gente não faz exercício físico, a gente está ali sedentário. Mas a má alimentação, ela também pode acabar piorando esse quadro e ainda, gente, pior, tá? Causar muitos riscos à nossa saúde. Sobre esse assunto nós conversamos agora aqui com uma pessoa que estava morrendo de saudade, que fazia muito tempo que a gente não se via. Totalmente, nossa! Nossa Nutri maravilhosa, Islaine Nogueira. Muito Saudades, linda, né? saudade. Tempão. A gente se falava ali pelas redes sociais. Mas não vamos marcar, acontecia. vamos marcar. Aconteceu. E hoje aconteceu. Aconteceu. Muito bem. Uma pandemia depois, né, praticamente. Isso, estou aqui. Aconteceu. Islaine, meu amor, a alimentação pode realmente vir a piorar e o quadro do sedentarismo é uma das principais influências? Então, com certeza, né, Mara? Bom dia a todos, Bom né? dia. Gente, se a gente de fato conciliar todos esses fatores de sedentarismo junto a uma alimentação inadequada, infelizmente a gente está propício a adquirir várias doenças, especialmente aquelas relacionadas a diabetes, né, a própria diabetes, hipertensão. A gente precisa ter um certo cuidado para não achar que essas doenças só são, digamos que, passadas de pai para filho ou avó para netos. Ter cuidado com si mesmo para prevenir, né, antes de remediar. Pois é, parece que as pessoas elas pegaram assim, não, é a genética, né? Isso, acho que é a genética. Biotipo. Exatamente. E às vezes, Mara, acontece da própria pessoa saber que talvez a avó ou avô adquiriu a doença e também não se cuidar nesse nível, né? Nossa, não, mas sou jovem, às vezes pensa isso, sou jovem, então não vou adquirir agora, vou aproveitar a minha vida. Então vamos tentar, gente, primeiramente fazer a prevenção das doenças para não, no final da história, remediar. Exato. E uma doença, né, que acaba sendo aí muito disseminada por conta do sedentarismo é a obesidade, né? É a obesidade. E que muita gente hoje não trata como doença. Isso, é uma crítica minha, tá? É uma crítica mesmo. Era isso mesmo que eu ia dizer. Eu sei, gente, que a gente tem que aceitar como nós somos, mas também não vamos romantizar a situação. Exato. Tem gente que diz assim, ah não, eu me aceito do jeito que eu sou. Só que, para falar a verdade, a gente precisa verificar como está a saúde dessa pessoa. Na maioria das vezes, pode ocasionar o seguinte: digamos que uma pessoa que está em obesidade, fez os exames de sangue e estão em dia, não apresentam glicose alta, não apresenta triglicerídeo ou colesterol, e quando se compara a uma pessoa que está no peso adequado, aquela pessoa já está toda descontrolada. Não achem que, devido a isso, a obesidade em que você se encontra, você está livre da situação. Infelizmente, você, obviamente, ainda se encontra em risco, porque a gordura acumulada no nosso corpo, ela já é um fator de risco agravante para qualquer tipo de doença. E temos que classificar mesmo a obesidade como uma doença crônica. É preciso, obviamente, fazer esse tratamento em cima dela, com uma equipe multidisciplinar, que o que eu mais recebo são pacientes que questionam muito isso, Mara, da questão assim, olha, Nutri, eu como tão pouco, eu não sei porque eu ainda estou com essa dificuldade de perda de peso. E boa parte da situação está aqui na mente das pessoas. Olha então eu só. dou total importância também para elas buscarem um profissional da área, né, que são os psicólogos, que vão atuar muito bem nessa situação. Para a gente entender que é uma cadeiazinha, né? É uma cadeia, é um passo que leva ao exato. próximo, que vai levar ao próximo e por aí Isso. vai, para se conseguir chegar nesse objetivo, né? Porque, de fato, não é um processo muitas vezes fácil. Eu sei que pode parecer, né, que a gente está aqui falando, mas sim, o processo pode ser realmente doloroso, você precisar perder peso por conta da sua saúde. Mas é importante que se busque ele e que se passe por todo esse momento da melhor forma, né? Com a da equipe melhor forma dando possível, apoio. sem preconceito algum, porque infelizmente tem muita gente hoje em dia que ainda tem preconceito contra quem está acima do peso, sempre vai soltar uma piadinha ou outra.
E isso, infelizmente, pode prejudicar o tratamento aí dessa pessoa. Tá. Nutri, a gente está passando aí por um momento, né? Todo mundo já falou sobre isso, realmente que a gente nunca tinha vivido, que é a questão da pandemia, né? Nossa geração, por exemplo, nunca tinha passado por isso. E aí muitas pessoas acabaram tendo que conviver com o sedentarismo porque precisaram ficar trancadas em casa. A alimentação aí, né, nesse momento, também, consequentemente, acabou dando uma piorada, uma desregulada totalmente. Né? As pessoas relaxaram bastante e eu vou dizer para você, esse retorno de atendimentos, eu observei que 80% dos casos engordaram. Realmente houve um aumento de peso considerável. E olhe que aqui o Brasil, ele já está classificado como praticamente mais de 50% da população com pessoas obesas. Então, a gente, na verdade, já deveria ter tido esse cuidado antecipadamente. E eu vou até abrir um adendo em relação a isso, para a gente cuidar dos nossos pequenos, que é a partir da infância, né, Mara? Os pais têm que ser exemplo dessa situação, que a partir dessa educação nutricional proveniente aí, dessa educação na área infantil, para a gente dar essa importância de prevenir. Pois é. Mas retornando de fato a essa questão da pandemia, que dificultou muitas pessoas, por um lado a gente observou que muita gente treinou em casa. Sim. Se a gente vê direitinho, houve muitos personagens, muitos né? stories, muitos vídeos de treinos em casa. Que facilitou de alguma forma as pessoas se atentarem a isso. Teve, digamos que, uma acessibilidade maior. Mas, ao mesmo tempo, chegou um nível da pandemia que ninguém aguentava mais ficar em casa, mesmo a gente recomendando, né? Só que assim, pessoal, sem desespero, todo mundo passou por esse processo. Foi muito raro alguém conseguir, de fato, manter ou emagrecer. Talvez o emagrecimento foi devido a alguma situação onde a pessoa adquiriu a própria Covid, infelizmente. Ou, às vezes, as pessoas estavam com tanta ansiedade que não conseguiam nem comer direito, né? Porque o nível de ansiedade também foi muito alto nesse período. Então, é aquele contraste. Alguns conseguiram manter, outros enlouqueceram realmente e praticamente fazia só comidas. Ou também aumentou até a frequência de entregas delivery também, né? Teve uma maior produção desses alimentos, digamos, industrializados, de comida rápida, prática. E alguns aproveitaram, fizeram muitas receitas, né? Em casa, muitas receitas loucas, uns se deram bem, outros não. Mas assim, de alguma forma eu fiquei feliz por essa atenção que muitos tiveram agora, porque como a gente sempre orientou a ter uma alimentação saudável, até por conta da questão do sistema imunológico, então isso se remeteu também a esse controle, para as pessoas também ter cuidado para não aumentar o peso, porque infelizmente a obesidade também é uma das doenças que aumenta o risco de ter a Covid. Certo. Nutri, mesmo em casa, a gente está inclusive agora, né, passando aí por um momento em que o número dos casos eles estão realmente voltando a aumentar. Talvez algumas pessoas não se sintam tão à vontade de estar na rua ou de estar, enfim, exercendo suas atividades normalmente. Em casa, é possível cuidar da alimentação e é possível também ficar atento a essa questão do sedentarismo? Sim, totalmente, né? Vamos ter um certo cuidado para não também pegar tudo que tiver aí da internet, porque na maioria das vezes aquilo não é direcionado a você. Sim. Então a gente precisa procurar um profissional da área, que são os nutricionistas, para a gente de fato trabalhar de forma individualizada. Mas no geral, gente, vamos tentar passar agora algumas dicas para que as pessoas tenham um certo cuidado. Evitar essa questão de alimentos mais processados ou ultraprocessados, que está diretamente relacionado a alimentos que possuem maior quantidade de gorduras, açúcares, e passar a aumentar a ingestão de frutas e principalmente de vegetais. Quando eu cito até, Mara, a questão do consumo de frutas e até direciono a pergunta durante o atendimento, a única fruta que a maioria das pessoas menciona é banana, né? Eu acho que é a primeira que as primeira que pessoas vem em mente. Mas assim, gente, vamos ter uma certa variedade. Graças a Deus a natureza está aí. Aproveitar as frutas da época.
Estou observando aí que de época tá siriguela, perfeito. Caju também, né? Quando a gente passa pelo centro, sempre tá as bancadas, muita diversidade de frutas. Sem contar a questão também de acessibilidade pela questão financeira, que por ser da época se tornam mais baratas também. Então vamos tentar focar nisso, na questão de regionalização e não achar que as frutas dos outros estados são aquelas que devem ser consumidas aqui em Alagoas, por exemplo. Muita gente, por exemplo, só focando mais a questão de fruta, não, são as frutas vermelhas que vão potencializar, por exemplo, o sistema imunológico, né? A amora, né? Isso tem muito disso, mas não. Nós, nordestinos, também temos muitas opções aí com frutas que possuem uma excelente quantidade de vitamina C, a própria siriguela que a gente citou agora. Eu nem sabia, viu? Adoro. Né? Essas frutas alaranjadas, a siriguela, a própria laranja, né? E o caju possuem excelentes quantidades, então, se possível, vamos tentar aumentar essa ingestão. Você vê que eu estou mencionando tanto para essa questão de Covid, né? Estou aproveitando o momento, e para a questão da obesidade. Lembrando que quem é obeso, infelizmente, também pode ter até uma doença associada. E geralmente é ou a diabetes ou a hipertensão. Então, a gente precisa ter cuidado também na questão da quantidade, dos horários que vai consumir determinado alimento. Então, tudo de fato tem que ser individualizado. É bom que a gente fale sobre isso, porque é assim, né? Porque é fruta, né? Não vou aqui passar o vou meu me acabar. dia. Tem gente, por exemplo, a siriguela, que é uma coisa deliciosa. Fica aqui só chupando, não só quantifica ali, né? Direitinho, tá na frente da TV, aí, assistindo um seriado, uma novela, enfim, aí fica aí o dia todo. Então, vamos ter cuidado também na questão de quantidades. É aquela velha história. Emagrecer, não existe uma fórmula mágica. A gente precisa trabalhar de fato com déficit calórico, que é comer menos e gastar mais. Aí é que entra a atividade física, né? Exatamente. Então vamos conciliar tanto a alimentação regrada quanto a atividade física. E por estar em casa, a gente de fato teve muito acesso aos vídeos interessantes. Vamos tentar buscar uma ajuda profissional também, né? Os profissionais de educação física ajudaram muito a todos nós aí, facilitando esse controle do peso. Então, mesmo em casa, é sim possível cuidar dessa alimentação, com né? certeza, e aí combater totalmente. O sedentarismo, combater a obesidade. Em casa, sim, é possível fazer escolhas mais saudáveis, né, Nutri? Escolhas mais saudáveis. E só para a gente finalizar, um ponto interessante é que, infelizmente, nesse período de pandemia, muita gente descontrolou o sono. O sono é um dos fatores muito importantes também para esse processo. Então, pessoal, se possível, tentem dormir de 6 a 8 horas por noite. É realmente o ideal para esse processo. Muita gente acha que o sono não contribui, não é, para a alimentação? Muita gente acha. E nesse período de pandemia, Mara, realmente houve um certo, como é que eu posso dizer, uma troca de horários. As pessoas madrugavam. Desregulou tudo. E olhe, nesse horário da madrugada, invadiam a geladeira. Nossa. Então, imagine só, é um horário onde era para você estar dormindo. Tem toda uma questão hormonal também nesse processo, né? Os hormônios que são liberados para o nosso sono. São, de fato, esses hormônios importantes, tanto para emagrecer quanto qualquer outro objetivo. Então, se organizem para dormir cedo, se acordar cedo, para ter aquele ciclo cardiano que a gente fala correto, onde nós, seres humanos, temos que dormir, de fato, à noite. E, obviamente, ter essa atividade ao longo do dia. E Nutri, você falou aí sobre a ansiedade, né? Que realmente os números, eles acabaram até impressionando. Muitas pessoas acabaram tendo picos, crises de ansiedade agora nessa pandemia, né? O que fazer quando bate? Tem muita gente que perde a fome, mas também tem muita gente que acaba comendo. Nossa, aí compensa, né? Exato. Se estressa tanto com a situação, ficou tanto tempo em casa, naquela monotonia. Então, cuidado com esse processo, porque
não desconte tudo na alimentação. Eu sei que, infelizmente, estamos passando por uma situação muito crítica, mas tente procurar fazer outras atividades, não só essa questão de atividade física em casa, como também estudar, né? Talvez, eu acho que é até um período interessante para quem deveria estar assim nesse foco de estudos, tanto para fazer algum concurso ou estudante, seja a nível escolar como para vestibular ou faculdade. Então, vamos tentar se organizar. Organize uma rotina interessante também, Mara, as pessoas fazerem uma rotina semanal. Ah, tal dia eu vou, tal horário, organizar direitinho. Eu acho que essa questão de planejamento na rotina é super interessante também para diminuir aí esse nível de ansiedade. Tá. Outra coisa também que eu lembrei agora, que eu acho que a gente poderia abordar, é sobre a questão das pessoas que têm Covid, né? Geralmente aí apresentam uma perda no paladar, né? E aí, consequentemente, isso também acaba um pouquinho atrapalhando a alimentação. Nossa. Mas quem tem a doença também, muito se fala que é importante que mantenha uma alimentação saudável, né? Para conseguir passar aí por esse vírus. É importante também ficar atento nesses casos? Com certeza. Eu sou até um exemplo disso, né? No início da pandemia, lá para março, infelizmente eu adquiri a Covid. Sim. E eu tive esse tipo de sintoma que é como se fosse o principal de quem tem a Covid, que é a disgeusia, que é a perda de olfato e de paladar. Então, eu fiquei em torno de 15 dias sem sentir o cheiro e o sabor dos alimentos. Ai. E isso afeta diretamente a alimentação. Aí, muita gente acaba se surpreendendo porque muitos engordaram e muitos emagreceram. Eu emagreci por esse fato de não sentir o prazer em comer, apesar de que o meu apetite, ele estava presente. Então, eu fiz de tudo, digamos assim, para deixar regrado direitinho a minha alimentação. Eu não deixava de comer, mesmo não sentindo o sabor. Mas como o apetite ele estava preservado, então eu ia lá e consumia. Não com aquele gosto, né? Aquele prazer que a gente sente ao comer. Mas eu pensava nisso, não. Eu já estou nesse risco de Covid com receio de ter os outros sintomas, especialmente relacionados à respiração. Se o meu sistema imunológico baixar de vez, infelizmente eu vou ir para o hospital, vou ser entubado. Né? E é nisso que a gente deve evitar, gente, é a ida ao hospital. Né? Eu sei que é um tratamento obviamente correto, lá os profissionais estão na linha de frente da situação, mas tentem se organizar para fazer em casa uma alimentação regradinha, dormir bem, um dos fatores importantes até mesmo para o sistema imunológico, Mara. Sim. Que quando a gente dorme bem, a gente se acorda até mais disposto no outro dia. Muda completamente o dia, né? Então, muito cuidado com isso. Pois é, a gente está aqui falando, olha só, a importância dessa alimentação, né, gente? De lutar contra esse sedentarismo, contra a obesidade, o quanto que a alimentação ela tem um papel fundamental. E aí também a gente acabou aqui englobando, falando um pouco mais sobre a Covid-19. Como que a alimentação, quando você come mal, isso pode ser uma porta aberta, inclusive, para diversos desdobramentos desse vírus no seu corpo. Infelizmente, né? Que ele afeta praticamente todos os nossos órgãos. Então, se a gente, de fato, se regrar, se cuidar direitinho, então tá perfeito. Mas deixa eu falar um pouquinho a respeito sobre essa questão da Covid, para as pessoas terem um certo cuidado com fake news da alimentação, esclarecer, viu, Mara? por favor. Vamos tentar esclarecer um pouquinho isso daí. Gente, primeiramente, você precisa saber a fonte da notícia. Saber se aquilo de fato foi vindo de um profissional que está habilitado a passar informação. E hoje em dia, como a gente está em rede social, que facilita, que é mais rápido de espalhar essa notícia, muito cuidado para não espalhar algo que possa ser mentira. Tanto para essa questão de saúde, como a gente falou, há muito tempo que a gente está combatendo isso e parece que piorou nesse período de Covid. Sim. As pessoas fizeram loucuras na alimentação para combater a doença, alimentos que às vezes não tinham nada a ver, que até é prejudicial à pessoa, Olha né? Só, tá vendo? Então, imagine só o quantas pessoas foram, de uma certa forma, desatenciosas quanto a isso. Então, muito cuidado. Se quiser ter, de fato, essa questão de uma melhora no sistema imunológico, é a correção alimentar como um todo.
e não grupo de alimentos específicos. Não exagerar, inclusive, em fontes de vitamina C, por exemplo. Muita gente acaba tomando aquele efervescente à toa, sem prescrição médica. E por incrível que pareça, Mara, o nosso corpo ele está adequado a absorver determinada quantidade do nutriente. Então, qualquer nutriente que a gente tome em excesso vai ser prejudicial para o nosso organismo. Olha só como o nosso organismo é inteligente, tá vendo? Então, Isso não acredita mesmo. não em fake news, tá, gente? Vai lá, busca a informação correta, porque pode ser que numa dessas aí você esteja se prejudicando ainda mais. Nutri, para a gente fechar aqui o nosso momento, vamos então, tem como a gente separar aí 3 principais dicas quando a gente fala de alimentação, obesidade, Covid e sedentarismo? Então, tentar resumir, né? Foram tantas informações. Então, primeiramente, as pessoas terem consciência na palavra prevenção. Então, é melhor a gente prevenir a doença a remediar, né? Porque, infelizmente, o gasto, inclusive financeiro, vai ser bem maior. Então, gente, se a gente pensar em prevenção, vamos tentar aumentar, de fato, a ingestão de alimentos considerados saudáveis de forma geral. Frutas, legumes, hortaliças, fontes de proteínas também, que foi um dos alimentos que eu esqueci de citar, né? Aumentar a ingestão, até mesmo em efeito termogênico dessas proteínas, que é quando o nosso corpo, Mara, ele trabalha de forma mais ativa, quando a gente fraciona direitinho ovos, queijo, frango, carne. E muita gente, na verdade, só controla as fontes de carboidrato. Só inventam, digamos assim, de tirar o pão, né, alguma massa, onde, na verdade, gente, não precisa fazer tanta restrição assim. A gente tem que ter um certo cuidado com isso. Eu acabo incentivando mais a inclusão desses alimentos do que, de fato, a retirada de algo que a pessoa goste, que pode acabar prejudicando. Então, para esse processo, tudo tem que ser equilibrado e não retirado de vez. Muito bom. E, para finalizar, atividade física e uma boa noite de sono. Olha só, tá vendo? Alimentação, atividade física, sono regulado. Pronto, com esses 3 aí, com essa tríade, você vai conseguir ter uma boa saúde. É importante muito, tá, gente, se cuidar ainda mais nesse momento. Nutri, quem quiser mais dicas, como é que pode fazer? Dá uma olhadinha nas minhas redes sociais, o Instagram deve estar passando aqui na telinha. @ Nutri_Nogueira. Nutri.lainogueira. Isso. Pronto, vai lá. Qualquer coisa à sua disposição. Entre em contato com a Apvida, tá certo? E busca mais informações. Isso. Muito obrigada sempre. Obrigada, minha linda, foi um prazer. Obrigada, viu? Prazer também. E olha só, muito obrigada a você também que ficou aqui ligadinho com a gente. Muito obrigada de coração. Amanhã estaremos de volta. A partir de 9h30 da manhã tem mais programa bem assim aqui na telinha da TV Mar. Tchau, tchau.